E aí, gurizada, tudo bom? Hoje nós vamos revisar o conteúdo de massas e mol. Retrocedendo bastante o conteúdo, vamos revisar o que é um átomo. Um átomo é aquela menor parte de um elemento químico que a gente pode obter. Então, se eu falo de um átomo de ferro, um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, um átomo de alumínio, eu estou falando de uma parte muito pequena daquele elemento químico. Um apenas. Agora, se eu falo de uma molécula, eu estou falando de uma junção de dois ou mais átomos. Por exemplo, na molécula de água, H2O, a gente tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Na molécula de sulfato ferroso, um composto que é tomado para combater a anemia, nós temos um átomo de ferro, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Na molécula do gás oxigênio que a gente respira, a gente tem 2 átomos de oxigênio. Então aqui eu estou falando de moléculas, junção de átomos. Agora, quando eu vou pensar, um átomo é uma parte muito pequena da matéria que a gente não consegue observar a olho nu e nem com um microscópio muito top não se consegue chegar a visualizar um átomo. Uma molécula, que é uma junção de poucos átomos, também muito dificilmente vai poder ser observada. Se eu quero falar, vou precisar de água para fazer uma bebida, um perfume, para cozinhar alguma coisa, eu não vou falar que eu vou usar uma molécula de água. Isso é inviável. Uma molécula de água eu não consigo nem visualizar. Mas então, que quantidade eu consigo visualizar, eu consigo manipular para poder fazer algum produto, para poder fazer uma receita, para poder fazer qualquer coisa? Essa quantidade das substâncias nós vamos chamar então de mol. Professora, mas o que é esse tal de mol? O mol vai ser um pacotão, um baita de um kit, um baita de um conjunto de moléculas ou um baita de um conjunto de átomos de uma substância. Se eu falo de 1 mol de água, aí sim eu vou ter uma quantidade grande o suficiente para eu poder observar a olho nu. Mas quantas moléculas tem 1 mol? E aí vem um segredinho. 6,02 vezes 10 na 23. Esse aqui é sempre este número de moléculas ou de átomos que tem dentro de 1 mol, independente de qual é a substância que a gente está falando. Se eu estou falando de 1 mol de água, quantas moléculas eu tenho aqui? 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água. Se eu estou falando de 1 mol de átomos de ferro, quantos átomos de ferro eu tenho nesse baita conjunto, nesse baita kit? 6,02 vezes 10 na 23 átomos de ferro. Senhora, mas o que é esse 6,02 vezes 10 na 23? Não estou entendendo isso. Isso é um número escrito em notação científica, porque é um número absurdamente grande. Eu vou escrever aqui só para vocês terem uma noção de como é que ficaria esse número aberto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23. Se eu fosse escrever esse número, não em notação científica, mas ele por extenso, eu escreveria tudo isso daqui, ó. É um número absurdamente grande de átomos ou moléculas que se encontram dentro de um kit, um pacotão de átomos ou de moléculas chamado mol. E eu vou usar esta unidade, o mol, para falar de qualquer substância. Se eu falo de 1 mol de água, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água dentro desse mol. Se eu falo de 1 mol de
Sal de cozinha, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas da fórmula do sal de cozinha dentro deste mol. Tranquilo? Entendido o que é o mol? Um pacotão, um baita de um kit de moléculas ou de átomos. E agora falando das massas, então. Como é que eu vou saber a massa atômica, a massa de um átomo, de algum elemento químico? Essa é a mais fácil de todas. Eu só devo consultar na tabela periódica. Consulto na tabela periódica lá, se eu não sei onde encontrar a massa, olho lá na legenda da minha tabela periódica qual daqueles números que aparece em torno do elemento é a massa. E aí eu encontro a massa do ferro. Lá na tabela me parece que é 55,85 a massa que aparece para o ferro. Só que a gente não costuma usar as massas dos elementos assim com esses valores decimais, número com vírgula. A gente costuma arredondar as massas. Então, fazendo arredondamento, como é que eu faço? Se o primeiro número que tem depois da vírgula é 5, 6, 7, 8 ou 9, eu arredondo o número para cima. Então, eu vou dizer que a massa do ferro é 56. Depois, se eu quero saber a massa do hidrogênio, aparece lá na tabela periódica, se eu não me engano, 1,01. Eu não vou usar esse valor quebrado para dizer a massa do hidrogênio, vou arredondar. O primeiro número que aparece depois da vírgula na massa do hidrogênio é 0. Quando o número é 4, 3, 2, 1 ou 0, esse primeiro depois da vírgula, eu vou arredondar o número para baixo. Então, a massa do hidrogênio, eu vou dizer que é 1, certo? Arredondar para baixo é simplesmente anular o que está depois da vírgula. Tá, mas a massa do ferro é 56 gramas, ou quilos, ou toneladas? A massa de um átomo de hidrogênio, será que é gramas, quilos, toneladas? Não faz sentido usar uma unidade tão grande para a massa de um átomo, que é uma coisa que a gente não consegue nem visualizar de tão pequeno que é. Então, a unidade que se criou para falar da massa de um átomo, olha só que top! Unidade da massa de um átomo, qual é a unidade? Vai ser U, que significa unidade de massa atômica. Fantástico isso, né? Super inédito. Qual é a massa do hidrogênio? 1 U, 1 unidade de massa atômica. Porque não é conveniente dizer isso aqui em gramas, senão ficaria um valor absurdamente pequeno se eu estivesse falando dessa massa em gramas. Entendido? Massa do átomo, massa atômica, eu só consulto na tabela periódica, arredondo e coloco o valorzinho com unidade de massa atômica. Agora, como é que eu vou dizer a massa de uma molécula, massa molecular? Se na massa molecular, se numa molécula eu tenho mais do que um átomo, logo na massa da molécula eu vou ter que calcular, vou ter que somar as massas dos átomos que estão presentes nessa molécula. Então, para o HCl, o ácido clorídrico, eu vou juntar a massa do hidrogênio, que eu vejo na tabela periódica que é 1, com a massa do cloro, que é 35,45, então eu vou arredondar para 35. 1 é a massa do hidrogênio, mais 35, que é a massa do cloro, tirei isso da tabela periódica, 1 mais 35, 36. Como a gente ainda está falando de uma coisa muito pequena, que é uma molécula, a unidade ainda vai ser em U. Sulfato de cobre, como é que eu vou calcular a massa desta molécula? Massa do cobre, se eu não me engano, 63,55, que vai virar 64, mais a massa do enxofre, que arredondando vai dar 32, mais a massa do oxigênio, que é 16. Beleza? Agora somos tudo e deu? Opa! Aqui não tem 4 átomos de oxigênio nesta molécula? Então, a massa do oxigênio eu vou ter que multiplicar por 4. Só a massa do oxigênio que eu vou multiplicar por 4. Não toda a massa. Então, primeiro eu multiplico aqui por 4 e depois somo com as massas dos outros elementos. Feito?
E aí eu vou ter a massa do sulfato de cobre. 96. 160. 160 redondinho, eu acho. Depois eu confiro e vejo aqui para vocês. Depois, a massa do sulfato de alumínio. Como é que eu vou calcular? Pego as massas de cada elemento e multiplico pela quantidade de que aquele elemento aparece na molécula. Pego a massa do alumínio, que arredondada é 27, e como são 2 alumínios na molécula, multiplico essa massa por 2. Mas tudo que está ali dentro do parênteses, eu vou ter que multiplicar por 3. Então eu sugiro que vocês abram um parênteses aqui para não se perder na matemática. Porque isso aqui não é difícil, só não pode se perder na matemática, tá? Massa do enxofre, que é 32, mais a massa do oxigênio, que é 16. Dentro do parênteses tem 4 oxigênios, então multiplico a massa do oxigênio por 4, fecho parênteses e tudo que está ali dentro do parênteses eu vou multiplicar por 3. Feito? E aí eu vou ter a massa do sulfato de alumínio. Terminei de calcular e a massa do sulfato de alumínio ficou 342. Agora, se a gente quiser falar da massa de 1 mol, da massa molar de uma substância, como é que a gente calcula? Como é que a gente vai saber? Lembrando que 1 mol é um kit, um pacotão de uma determinada substância, de moléculas ou átomos de uma determinada substância. Então, como é que se calcula a massa de 1 mol de HCl, por exemplo? Se eu sei a massa dos átomos que compõem o HCl, porque eu consultei a tabela periódica, eu sei a massa de uma molécula de HCl, porque eu fiz a soma. Qual vai ser a massa de 1 mol de HCl? Vocês vão se surpreender. 36, a mesma que a massa de uma molécula. Mas 36, a mesma massa, se é um baita de um conjunto, de um kit de moléculas? Sim, 36, mas agora não mais em unidade de massa atômica. Em que unidade? Em gramas. Cada mol de HCl, de ácido clorídrico, tem massa de 36 gramas. Tá, e se for 1 mol então de sulfato de cobre? Eu sei as massas do cobre, a massa do enxofre, a massa do oxigênio e posso calcular a massa da molécula em unidade de massa atômica. Qual vai ser a massa de 1 mol? A mesma do que a mesma massa do que a massa da molécula. Porém, a unidade que vai mudar. 1 mol de sulfato de cobre tem massa de 160 gramas. E a do sulfato de alumínio, então, o mesmo esquema. Se uma molécula de sulfato de alumínio tem massa de 342 gramas, 342 U, 1 mol de sulfato de alumínio tem massa 342 gramas para cada mol de sulfato de alumínio. Quando eu junto um kit de moléculas, como esse kit é sempre a mesma quantidade de moléculas, logo a massa sempre vai ser também proporcional à massa da molécula. Porém, agora numa unidade que eu consigo visualizar. Eu consigo visualizar 36 gramas do ácido clorídrico. Consigo visualizar 160 gramas do sulfato de cobre. E aí é uma massa que eu posso manipular para fazer algum produto, para fazer uma receita, para fazer alguma coisa. Bom, então quando a gente fala da quantidade de uma substância na química, a gente pode falar da quantidade em gramas ou pode falar da quantidade em mols, conforme for mais conveniente. E aí eu dei alguns exemplos aqui para a gente ver como a gente vai converter a massa em gramas para a massa em mols e a massa... como vai converter de gramas para mol e como vai converter de mol para gramas. Vamos fazer esses exercícios aqui então. São necessários 320 gramas de sulfato de cobre para produzir um fertilizante. A quantos mols essa massa equivale? Lembra que a gente já tinha calculado a massa do sulfato de cobre no quadro ali anterior, né? Sulfato de cobre tinha uma massa de 160 gramas para cada mol.
Se não lembra mais, retoma ali um pouquinho antes para ver essa massa. Então, 1 mol, isso aqui significa que 1 mol de sulfato de cobre tem massa de 160 gramas. Eu quero saber 320 gramas de sulfato de cobre, quantos mols vai dar isso? Eu vou fazer uma regrinha de 3, bem simples. Regra de 3, a gente multiplica as diagonais. Então, 1 vezes 320, que vai dar 320, né? Vou escrever aqui. E x vezes 160. Para eu poder calcular esse x, que é a minha resposta, eu preciso passar o 160 para o lado de lá da igualdade. E quando eu passo um número para o outro lado da igualdade, eu troco a operação. Como aqui ele estava multiplicando, quando passar para lá, vai passar dividindo. Então, vai ficar 320 dividido por 160 igual ao x. 320 dividido por 160, isso dá igual a 2. Então, a minha resposta é 2 mol. 2 mol de sulfato de cobre tem massa de 320 gramas. Certo? Tranquilo? Na próxima, uma receita pede que se adicione 1.539 gramas de açúcar, esta é a fórmula do açúcar, em uma cuca. Quantos mols de açúcar devem ser adicionados então? Ó, a gente tem a fórmula do açúcar e tem a massa dele. Eu sei que eu tenho 1.539 gramas de açúcar e quero saber o quê? Quantos mol isso dá, certo? Então eu tenho que saber qual é a massa de 1 mol de açúcar para poder fazer a regrinha de 3 aqui, certo? Então, para eu saber a massa de 1 mol de açúcar, eu tenho que calcular a massa que dá essa substância aqui. C12H22O11, vou calcular aqui do lado. C12H22O11. A massa do carbono, que é 12, vezes 12, porque tem 12 carbonos, tá? Mais a massa do hidrogênio, que é 1, vezes 22, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 11. Calculo isso daqui e vai dar 342. Então, 1 mol de C12H22O11 da sacarose, do açúcar, tem 342 gramas. Agora, resolvo aqui a regra de 3. Vou fazer um espacinho aqui. 1.539 vezes 1 é igual a x vezes 342. Passo 342 dividido, então vai dar 1.539 dividido por 342 igual ao x. Vai dar 4,5. Então, minha resposta é 4,5. O que? Mol. Quantos mols de açúcar devem ser adicionados? 4,5 mol de açúcar. Feito? Depois, para produzir um refri são necessários 2,3 mols de água. A gente sabe a fórmula da água, né? H2O. A quantos gramas isso equivale? Bom, vamos calcular a massa da água. H2O, massa de 2 hidrogênios, 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 2, mais a massa do oxigênio, que é 16, 18 gramas. É a massa de 1 mol de água. Vou escrever aqui. 1 mol de água tem massa de 18 gramas. Eu preciso de 2,3 mol. 2,3 mol, que massa vai dar isso? E aí faço a regra de 3 de novo. 1 vezes x, que dá x, igual a 2,3 vezes 18. Só faço essa continha e eu já vou ter a minha resposta em gramas de água. 41,4 gramas. Essa é a resposta. Depois, transforme 7 mols de sulfato de ferro em gramas desta substância.
Então, preciso saber qual é a massa de 1 mol de sulfato de ferro. Preciso fazer a conta. A massa do ferro, que é 55,85, 56 no caso, mais a massa do enxofre, que é 32, mais a massa do oxigênio, que é 16, são 4 oxigênios. Então, multiplico a massa do oxigênio por 4. Fazendo essa continha, vou ter que a massa de 1 mol de sulfato de ferro é 152 gramas. Vou colocar aqui. Mas eu quero saber quanto que vai dar 7 mols. Qual é a massa de 7 mols dessa substância? Então, eu faço 1 vezes x, que dá x, e 7 vezes 152. E 7 vezes 152 vai dar 1.064 gramas de sulfato de ferro. Essa é a minha resposta. Tranquilo, gente? Qualquer coisa, me perguntem, me chamem, tá? Resolvam as dúvidas para depois vocês poderem responder o questionário tranquilamente. Um abraço e bons estudos!